O lado financeiro, numa situação como essa, importaria alguma coisa? Você ter dinheiro, você ter Bitcoin, você ter ouro, importaria alguma coisa num momento também como esse? Só para acrescentar, ir além. Em todos os locais de colapso, o ouro manteve valor. Só que as armas e munição valeram mais do que o ouro. E antibiótico e corticoide valeu mais do que armas. É isso. Numa situação de colapso, você vai por grama, né? Lógico que armas vai ser a coisa mais importante que tem. Mas por grama, você ter antibiótico e corticoide vai ser mais valioso do que ter arma, né? Senão você morre, você não precisa matar ninguém, você vai morrer se você não tiver aquilo, né? Até para não ter dor, né? Existe uma escala, né? Na verdade, existe uma escala entre os tipos de dinheiro, né? Numa situação dessa que a gente está trazendo, uma situação extrema, uma situação apocalíptica, né? Então, existem certos níveis do dinheiro. Então, o primeiro dinheiro que deixaria de ter valor é aquele dinheiro, aquele numeral eletrônico que está ali na conta, né? Tipo o Bitcoin, né? Seria um dos primeiros que seria ali destruídos nessa questão. Segundo lugar, o cartão de crédito. Terceiro lugar, você desce para a moeda em espécie, o dinheiro físico em papel, né? Em quarto lugar, você já vai descendo aí já para a questão dos metais preciosos, né, de troca. Em quinto lugar, você vai descendo. Entenda que essa questão do quinto, quanto mais baixo, mais importante fica nessa escala, né, de perigo. Em quinto lugar, você já começa a descer para as commodities, né, que seria ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, 1 quilo de feijão, 1 litro de água, né, esse tipo de commodity. Como o Renato citou aí, ferramentas, né, armas, munições, né, então remédios. Então, à medida que essa situação vai se intensificando, esses tipos de moedas eles vão migrando dentro desse espectro, né? Então, por exemplo, assim, a gente já teve como moeda sal, já tivemos como moeda sementes, né? Então, isso volta a ser moeda transacionável, volta a ser o dinheiro corrente, né? Então, dessa forma que vai se comportar numa situação de cenário apocalíptico, né? E a melhor coisa que a pessoa tem que fazer nesse tipo de cenário é estar diversificado em todos os seus ativos, não só localmente como globalmente, né? Estar diversificado globalmente, né? Está com posições em ouro, né? A gente, graças a Deus, tem boas posições lá no escritório dos clientes e tem dado uma boa valorização. A gente sempre manteve, inclusive nosso nome leva isso, né? Padrão ouro, Gold Standard, que é ter essa solidez, né? E está diversificado, né? Porque você nunca sabe que tipo de classe de ativo é que vai sofrer mais em cada situação. Então, por isso que você tem que ter a questão da diversificação, onde você não vai ganhar mais do que aquele ativo que se valorizou mais, mas você também não vai perder mais e sua carteira, ao longo do tempo, ela vai andar maior do que a média de tudo, né? Então, é importante ter essa diversificação bem dinâmica, não só por classe de ativo, mas como por países também, né? Nessa situação aí. Permite que, Renato, só um comentário rapidamente. Uma coisa que eu percebo, somente nas redes sociais, né, é que quando acontece algum fato desse, um risco realmente, né, uma guerra, algo do tipo, eu vejo geralmente 2 tipos de coisas acontecendo. Muita gente fazendo um meme, tipo brincadeira, o fim do mundo, isso aqui, aí bota uma foto, dá uma risada. E do outro lado, pessoas fazendo postagens com a palminha, né? Pray for aí, o local da tragédia do dia. Mas, na prática, a gente percebe o quê? Que, avaliando esse comportamento assim, que é genérico, é muito... ele é visto em larga escala no Brasil. É como se, às vezes, a realidade não fosse aceita pelas pessoas, sabe? E por as pessoas não aceitarem os riscos que existem de fato na realidade, elas também não se preparam. Então, eu confesso, Matheus Savarato, quando eu cheguei no escritório, eu conheci Aron, e Aron comentava, o próprio Renato, nas conversas pessoais, né? Quando falava em certos temas de sobrevivencialismo, como você se preparar para um problema de falta de água, falta de comida, algo biológico, né? Eu dava risada. Porque é uma coisa muito teórica, muito distante, muito abstrata, né? Só que depois da pandemia e agora com uma invasão dessa natureza, né? Essas coisas voltam à mesa. E como eu trabalho também com público, com clientes, trabalho com investimento, eu vejo justamente que quando essas pessoas que têm um patrimônio alocado, investido, seja no Brasil, parte lá fora também, recebem essas notícias,
Geralmente eles recebem da pior forma possível, né? Aquela história, né? Acho que o mundo vai acabar ali, naquele dia. E também tem que ter muita frieza, muita solidez, muita maturidade de estar do lado de cá para ser um assessor, um advisor, né, Aaron? Justamente para não falar aquela frase, né? Senta que o leão é manso, né? Finge que a realidade não existe. Não, longe disso, mas espera aí, vamos sentar, vamos trabalhar, vamos se preparar com o que a gente pode. Ninguém pode controlar a realidade aqui, mas a gente pode fazer o que for possível da melhor forma, né? E aí que entra justamente a importância de um assessor financeiro, de um advogado, de um contador. Esses profissionais, um médico, esses profissionais que têm um conhecimento muito especializado, que são capazes de dar aquele caminho, né? Então, por exemplo, a gente estava falando ali sobre a questão de um eventual inverno nuclear, que é outro tópico relevante, acho que tem que tratar aqui hoje. Inverno nuclear, vocês vão falar melhor do que eu, tem muito a ver com as consequências de uma explosão de uma arma nuclear em larga escala, seria isso, né? As consequências radioativas e biológicas para os seres humanos. Então, assim, o que eu aqui posso fazer em Salvador caso uma bomba nuclear estoure lá na Ucrânia? O que vai acontecer? Né? Então, assim, eu quero levantar esse tópico para a gente conversar um pouco. Quem está ouvindo aqui agora, gente, já compreende que a informação é o bem mais importante que existe. Hoje, nesse mundo, a informação é o bem mais importante que existe. A Ucrânia tem 50 vezes menos recursos militares e a maioria das pessoas acha que a Rússia está perdendo a guerra. Não é isso por quê? Guerra de contra-informação é informação. As pessoas estão torcendo, indo morrer pela Ucrânia por causa da informação e contra-informação. Os caras estão recebendo informações de que é uma invasão, de que é violento, que é uma democracia, não é isso? Então, as pessoas que estão dedicando 2-3 horas a nos ouvir agora, compreendem que hoje, mais do que ouro, mais do que Bitcoin, a coisa mais importante que existe hoje é a informação. Médico, consultor de investimento, advogado. Se você gastar antes, bicho, você gasta dezenas de vezes mais. Se você for contratar depois, você vai contratar bombeiro. Não é preventivo. Qualquer lugar civilizado, o preventivo suplanta o litigante, né? Mas voltando, a questão é a seguinte. Se você fizer, inclusive no livro tem gráfico disso, inclusive fundamentos históricos. A prata perdeu do ouro sistematicamente nos últimos 50 séculos. Já aconteceu da prata triplicar em ouro. Dá um pump, mas no longo prazo o ouro sempre bate da prata. E a prata sempre bate do cobre. E o cobre sempre bate do ouro nos últimos 5.000 anos. Por quê? Por que isso? Porque existe uma relação de estoque e fluxo. O preço das coisas é determinado por oferta e demanda, não é isso? Por oferta e demanda. Só que a oferta e demanda, as duas elasticidades, a elasticidade da oferta e da demanda, ela pode ser concentrada em um indicador, que é o quanto se produz daquilo em relação ao quanto daquilo que existe em estoque. Essas duas informações, elas concentram a oferta e a demanda do negócio. Certo? Por exemplo, um bem como um tomate, se tiver uma quebra de safra, o estoque é zero. Se não tiver nenhum tomate, o tomate vai valer preços altíssimos, não é isso? Tem estoque de tomate fresco? De 2, não tem, não é isso? Então, esse é um exemplo. Se produz mais prata ou ouro? Se produz mais ouro do que prata. Tem muito mais ouro em estoque do que prata. Por que o ouro vale mais? Porque o ouro estocado é muito maior em relação ao ouro que é produzido. É a relação. Não é a quantidade que é produzida de ouro. Por exemplo, porque o ouro é mais raro. A quantidade de paládio, de platina, de ródio que existe no mundo, o ródio é milhares de vezes menor do que o ouro. Como é que o market cap do ródio é relevante em relação ao do ouro? É a relação de estoque e fluxo. Porque se produz muito ródio por ano em relação ao ródio que tem estocado. Todo ouro que já foi minerado, praticamente, tem uma quantidade de perda, mas 98% do ouro, o ouro do Egito Antigo, o ouro de aluvião que se achou no chão, ainda pode estar em sua corrente e tal. É por isso que o ouro vale sistematicamente uma reserva de valor superior à prata, e a prata do cobre, e o cobre do ferro. É por isso que ele é dentre as coisas naturais. Só que o ouro também vem sofrendo uma demonetização enorme. Você não vai dizer que hoje a importância do ouro no mercado internacional é a mesma da época do Gold Standard, que todas as moedas eram lastreadas em ouro. Hoje a moeda fiduciária é a moeda do demônio, é a moeda da mentira, é a moeda que financia o crime, que dá poder infinito aos políticos de gerarem dinheiro, inclusive no caso do Japão, estatizando a maior parte dos ativos privados. Hoje em dia, inclusive o livro explica como o Bitcoin é um imperativo moral por isso. Você investir em FI, investir em ações, investir em coisas que enriqueçam políticos, que você considere ladrões, faz você ser comparsa do ladrão que você está dando poder e dinheiro a ele. No livro tem uma análise histórica em relação a isso, e ele compara o Bitcoin em relação ao ouro. Até o ano passado, a inflação do Bitcoin era muito maior do que a do ouro, só que a inflação do Bitcoin cai a cada 4 anos. É por isso que você vê, o Bitcoin é 1 centavo, é $1, é 30 mil, é 10 mil, é 50 mil dólares, é 60 mil dólares. É porque a oferta dele é assintótica, ele cai a metade a cada 4 anos. Hoje a oferta do Bitcoin já é menor do que a do ouro. Daqui a
4 anos vai ser 1/3 e depois vai ser 10 vezes menos. Tipo, nunca vai existir mais do que um Bitcoin para cada 27 quilos de ouro. Mas daqui a 100 anos vai ser 60. Então, enquanto existir internet, isso tende a ser uma reserva de valor superior a qualquer outro bem que já tenha existido na história da humanidade. E se vocês procurarem também a teoria da moeda, quanto menos física, quanto menos utilidade física a moeda tiver, ela consegue atingir um nível maior de abstração. De ter menos distorção em relação à realidade. Tem uma passagem na literatura que é extraordinária para você entender isso, de Robinson Crusoe e Sexta-feira. Robinson Crusoe tinha uma arca cheia de moedas. Ele explica Sexta-feira que as moedas servem para as pessoas servirem ele. Que você dá uma moeda e você consegue uma prostituta, que você dá uma moeda e você consegue um pão, uma cerveja. As pessoas servem, se curvam a ele, não é isso? Você lembra de Robinson Crusoe? Sim, sim. Você lembra o que aconteceu com Sexta-feira e as moedas? Rapaz, eu acho ali quando criança esse livro. E ele é a versão de criança. Ele coloca o Sexta-feira pra servir ele durante 2 anos. Ele dá uma moeda por dia pro cara caçar, pro cara pescar, pro cara limpar ele, não sei o que lá. E no final o cara, agora você vai me servir. Ele disse, eu não quero moedas. E o Sexta-feira joga moeda no mar, não vale mais porra nenhuma. O dinheiro é o que as pessoas aceitam que é, não é isso? Só um comentário literário, Renato. Eu não quero moeda pra se fuder. Seu otário. Você falou da moeda do demônio? O quê? Deixa eu fazer uma citação literária. Essa foi ótima. Já falamos sobre isso, mas eu vou falar aqui para nossa audiência, pro pessoal aqui da mesa. O maior autor alemão, o Goethe, é assim que pronuncia, né? A gente fala Goethe, né? Goethe. No Fausto, parte 2, Mefistófeles, o demônio, é que dá essa ideia genial. Rapaz, esquece de moeda de ouro, vamos fazer um papel aqui. A gente multiplica. Escrever não é isso? E a gente multiplica. Sensacional, velho. Cara, o papo tá muito bom e tem mais pergunta aqui. Tatiana Goiana fala aqui, estamos em guerra híbrida, onde um braço da guerra, onde é um braço de guerra e o outro informacional. Perfeito, isso mesmo, Tatiana. Falando dessa coisa, daqui a pouco eu vou ler o de Henrique. Falando dessa coisa informacional, tem umas teorias de que o Putin não anda bem há um bom tempo. Eu lancei isso aqui com prioridade, antes de sair essa notícia, viu? Semana passada, inclusive. Eu tirei isso. Sei lá, eu inventei essa coisa, mas agora tá vendo aí. E aí o pessoal foi analisar durante esse período de pandemia, né? Que dizem que ele teve um câncer de bexiga, se eu não me engano. E aí ele fez o tratamento, fez quimioterapia. Durante esse período, foi justamente durante o período da pandemia, então estava todo mundo isolado e tal. Então o Putin disse: não, eu estou isolado, né? Eu vou me manter isolado. Aí depois começaram a fazer uma outra análise, que já de algum tempo, sempre ele se senta à mesa. São mesas imensas, ele senta na cabeceira da mesa. As pessoas, e aí eu vi os vídeos que mostram aquele povo bem distante dele, não tem ninguém próximo dele, e ele tá sempre com o braço preso assim e a mão sobre a outra, que ele diz que ele provavelmente ele tá sofrendo de algum mal de Parkinson, e aí para disfarçar, para que ninguém perceber, ele fica sempre nessa posição, e realmente ele tá sempre nessa posição. E também por estar fazendo quimioterapia, então ele pode estar com a imunidade baixa, né, que é isso natural de quem faz quimioterapia, por isso ele mantém distância das pessoas, porque qualquer vírus ali poderia desencadear um processo em cima dele. E ainda somado a tudo isso, dizem que o Putin ali, ele decidiu, né, fazer essa invasão para atingir a grande Rússia, né? A mãe Rússia. O pessoal chama de grande Rússia lá, que eu vi, mas enfim, pode ser isso aí. Que é fazer essa expansão da Rússia e deixar isso como um legado dele, pois talvez ele não sobreviva ainda por mais tempo. E aí fica aquele pensamento: será que ele vai ser Peter o Grande ou ele vai terminar como Nicolau II? Isso é irrelevante. E como é que tá a saúde de Kim, lá da Coreia do Norte? Em uma sociedade totalitária, não faz diferença nenhuma a saúde do cara. Isso faz parte da guerra de informação. Como é que tá a saúde do Kim? Ninguém sabe nem se o Kim tá vivo nos 3 anos, não é isso? Toda vez que aparece é um sósia do cara. Você acha que eles têm dificuldade para conseguir um sósia do cara? Hoje ele faz isso por computador a aparição do cara, não é isso? Porra. Ó, tem
Tem uma teoria que chama Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas. Ele demonstra com lógica, sistematicamente, há 70 anos, que um estado de exceção só tem duas formas de você mudar as coisas. Votando com os pés, caindo fora ou desinvestindo, não é isso? Tirando dinheiro do país e tal, Bitcoin, ouro, seja lá o que for. Ou se organizando e matando gente e se metendo a cara para morrer. Você acha que tem gente disposta a meter a cara para morrer na Rússia? O que eles podem fazer é desinvestir, tem mais rublos no exterior do que na Rússia. Quem ganha qualquer centavo lá tira o dinheiro do país. O Brasil, o grande problema do Brasil econômico, além das instituições, né, que não vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Você investiria em um país que não vale a pena ser honesto? A regra nesse país é legalidade ou ilegalidade? Você investiria em um país que a regra é ilegalidade? Então, tipo assim, não votar é irrelevante. Você acha que o voto de você, seu voto, já são combinados o mesmo órgão que legisla, que julga, executa e conta os votos? Pô, você acha que você acredita numa eleição dessa? O próprio Stalin dizia, né, que o que é importante é o cara que conta os votos, né? Então, tipo assim, a gente vive numa realidade... Renato, deixa eu fazer uma pausa aqui. Voltando aqui ao que o Buriti falou, digamos que o Putin de fato esteja doente. A gente não tem como saber, existe a guerra de informação contra informação. Sim. A questão é, o modelo russo não é o mesmo modelo, por exemplo, chinês, onde existe um partido, um certo rodízio de líderes, né? Na Rússia, o Putin está lá, acho que tem há 25, 26 anos. E vai a 1935. O rodízio é matar todo mundo. Inclusive mataram a família inteira de mal, até primo de segundo grau, né? Deixa eu chegar o rodízio lá é matar todo mundo, né? Renato, China, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, essa pergunta é relevante. Eu entendi o seu ponto. A questão de quando um sistema totalitário está imposto, mudar um líder vai ser tipo assim, aquela coisa que o professor Olavo falava, né? Entre escolher Satanás e Beelzebub. Não, mas o Kim não é esse o ponto. Não aparece publicamente há mais de 1 ano e meio. Só aparece sósias do cara, claramente o cara nem parece com o cara. Mas veja o meu ponto, tipo assim... Renato, mas veja o meu parece, ponto. Não, porra, tem o lóbulo da orelha do cara de várias coisas que são tipo genéticas diferentes, tipo lóbulo da orelha, não sei. Tem várias características que são absolutamente diferentes. Mas deixa eu destacar aqui porque eu achei essa pergunta relevante, mesmo existindo, mais uma vez, essa questão da guerra de informação. Porque, repito, o modelo de... Aqui, ó, certo aqui. O modelo político russo não é o mesmo que o da China. Então, assim, digamos que por algum fator, seja de saúde, Putin saia. Veja que ele é muito determinante sobre a pirâmide, né? Como se fosse um modelo piramidal e tivesse um faraó em cima, né? Não é o mesmo modelo chinês. Se Putin sair, vai mudar muita coisa na Rússia. Se o Kim Jong-un, por exemplo, sair da China, vai entrar alguém parecido do partido. Então, veja, existe uma certa concentração de poder maior na figura da pessoa do Putin na Rússia do que existe, por exemplo, na figura do líder político na China, pela própria questão da divisão do poder lá. Coreia do Norte. É que você falou... Perdão, eu usei o ditador errado. O da China. Da China. Você entende meu ponto? Sim. Então, assim, sim, eu acho que é relevante essa pergunta. Óbvio que a gente nunca vai saber. Só se ele morrer, né? Daqui de hoje para amanhã a gente vai saber, mas assim... Na prática, eu acho que essa questão é relevante. Você entendeu agora meu ponto? Talvez a gente nunca saiba. Talvez ele morra e a gente nunca saiba. Talvez ele morra de hoje para amanhã. Talvez ele já tenha morrido. A gente só tá vendo imagens antigas, imagens de computador, um clone do cara. Como o Kim não aparece publicamente, os caras botam um cara qualquer lá que nem parece o Kim. Dizem, não, Kim é esse, não é isso? Esse é o Kim, nosso mestre aqui. Não, mas ele não tinha um lóbulo preso. Não, mas é o Kim, né? Ele soltou o lóbulo da orelha dele. Fez uma cirurgia, pô. Fez cirurgia na orelha. A irmã, aparece um bocado de gente isso. Falando. Né? Tipo assim, quando você chega num nível desse, as pessoas acham que um país como a Rússia é um país frágil, que morre uma pessoa e as instituições caem. É muito mais fácil as coisas mudarem na democracia, morrendo pessoas chaves, do que num esquema totalitário. Eles são muito menos frágeis em relação a isso. Eu acho que, inclusive, esses caras que estão há séculos fazendo tradição de guerra, de inteligência, você acha que não tem uma cadeia sucessória bem rígida, bem determinada? Quanto mais hierárquica é a organização, maior a preocupação em relação a esse tipo de coisa, né? Não, concordo, sim, concordo. Aí, aproveitando aqui a pergunta do Henrique Silva. E pessoal, vocês estão gostando aí? Tá curtindo? Então curta. Então dá uma curtidinha aí também. E se inscreve no canal, pô. Ajuda a gente aí logo a chegar nesses 1000 inscritos, pô. Falta pouco.